Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento, Clínica Personal Físio. Muito bem-vindo a mais um episódio do Agora é a Hora. Já estamos no episódio 17. Eu quero agradecer você pela sua audiência, por sempre estar comigo aqui no canal. E como você sabe, o meu podcast ele tem um propósito muito grande, que é despertar em você o autoconhecimento. Então eu sempre trago várias ferramentas, não só da saúde física, mas principalmente da saúde emocional, porque tudo vem através dela. Se as suas emoções estiverem em equilíbrio, tudo na sua vida flui, o seu corpo responde de uma maneira muito positiva e você tem uma vida mais feliz. E isso começa pelo autoconhecimento. E muitas pessoas têm dúvidas o que seria o autoconhecimento. Então, por isso, nós sempre estamos buscando profissionais, especialistas que trabalham com ferramentas diversificadas para ajudar você. No último episódio, eu falei sobre medicina chinesa, farmacologia chinesa, que é uma medicina milenar em que eu tenho a honra, o prazer de ser especialista e trabalhar há muitos anos. Se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir. E hoje eu trago uma expert, uma especialista em comportamento, com formação de mentores comportamentais habilitada pelo MEC. É uma expert em comportamento que entra na área do desenvolvimento humano e ela traz várias ferramentas em que ela trabalha. A gente vai contar para vocês. O nome dela é Janaíne Vieira. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. A tua presença. Eu achei assim, o seu trabalho incrível nas redes sociais. Eu estava conversando com ela, gente, aqui nos bastidores antes de começar, em que eu li várias postagens, fiz várias anotações para trazer para você esse conhecimento. E o que primeiro me chamou a atenção, né, como estudiosa dessa área já há um tempo, ela fala sobre temperamentos. Então, quando você começa a ler, são vários tipos de temperamentos, você já começa a trabalhar o seu autoconhecimento no perfil dela, porque você se identifica. E isso te ajuda muito. Então, ela volta esses temperamentos a comportamentos e atitudes do seu dia a dia, né? Então ela, que nem agora, eu fiz um comentário aqui, ela, nossa, é colérica mesmo. Eu, olha, e ela fala e você passa a se conhecer. E com isso você consegue estar lidando com o seu ambiente. Aliás, isso tem relação com o ambiente, ela me contou a história aqui, como funciona. E eu gostaria que você começasse, Janaíne, falando sobre a história, né? Como que você começou a estudar isso? Como que você desenvolveu essas ferramentas em cima dos temperamentos? Tá, vamos lá. Eu entrei mais pela disciplina. E eu acredito muito que, assim, o autoconhecimento, as pessoas, hoje é algo que a gente fala muito, autoconhecimento, só que as pessoas precisam entender, é igual falar inglês. Vem um motivo antes. Por que ter autoconhecimento? O que difere uma pessoa com ou sem? E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. E assim, o autoconhecimento, o que ele te proporciona em primeira mão? Ele te proporciona uma vida em que você é fiel a você. Então, hoje em dia, às vezes a gente está vivendo o sonho de outra pessoa, a gente está seguindo um padrão de outra pessoa, às vezes você está se vestindo porque outra pessoa falou que tem que ser assim e você não consegue se conectar com a sua identidade. E aí essa questão dos temperamentos, ela surgiu porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da profundidade. Então eu já tinha estudado ferramentas de personalidade. E aí quando eu conheci o temperamento, que é uma teoria que basicamente assim, tudo na natureza é 4. Quatro estações do ano, 4 operações matemáticas, os 4 elementos e os 4 temperamentos. Então basicamente a gente tem o ser humano, ele é diferente, então ele tem, obviamente, suas diferenças, mas ele se divide em 4 grupos. E esses grupos são colérico e eles têm associações. Então, por exemplo, o colérico, ele tem associação com a emoção raiva. Ele tem associação com a emoção raiva, estação do ano, verão. Então, você vai fazendo associação. Sanguíneo é ar, o fleumático, ele é água. E tudo vai explicando, por exemplo, o fogo, que é o elemento do colérico, se você acender o fogo, ele tem movimento próprio. E ele pode ou fazer o churrasco ou acabar com o churrasco.
Então, Ai, meu assim, você vai entendendo e fazendo essas associações. O sanguíneo, ele é ar. Então, é aquela pessoa que, tipo, vai mandar uma pergunta pra alguém e aí, escutando a si mesmo, ele já fala, nem precisa me responder. Eu já entendi, eu já me comuniquei aqui comigo mesmo. O fleumático é água. A água não tem movimento, é parada. E o melancólico? O melancólico, ele é terra. Então, o melancólico, ele é mais rígido, ele é aquela pessoa que demora pra confiar, ele vai estudando o ambiente, a emoção primária dele é a tristeza. Então, assim, você quer fazer o melancólico feliz, deixa ele no canto dele um dia e acabou, ele revigora, entende? Então, assim, ele foi estudando isso, é uma teoria do Hipócrates, né, que ele é considerado o pai da medicina, e essa teoria vem sendo estudada há muitos anos, né? E eu descobri que isso, eu acho que o ponto principal que me fez, assim, que eu quero trabalhar com temperamentos, é porque não é personalidade. Então, vamos lá, o temperamento, ele é 100% interno, nasce com você e não muda ao decorrer da vida. A personalidade, ela é o temperamento, que é a parte de dentro, mais a parte de fora, que é o ambiente externo. Então, você desenvolve sua personalidade. Por isso que eu posso ter, por exemplo, 2 irmãos no mesmo ambiente, que tem ali percepções diferentes da criação. Por quê? Porque ambos internamente são diferentes. Ele seria o DNA da pessoa. Exato. É o DNA. Perfeito. Nossa, que interessante. É assim, aí a pessoa tem esse autoconhecimento, ela descobre. Ponto. E aí, mas ela consegue trabalhar crenças, que, no caso limitantes, que são as negativas, que estão gerando bloqueios na vida dela, dentro desses temperamentos, ou seja, de tudo que ela lê sobre ela, que ela sabe, que ela reconhece, alguma coisa ali ela pode melhorar, trabalhando essas crenças limitantes, que tem a ver com esses temperamentos, que ela traz com esse DNA ou não. Como que funciona? Funciona basicamente assim, eu gosto muito de dar esse exemplo. Imagina se eu pego essa xícara e aí eu tenho essa caneta. Se eu usar a xícara para escrever, e tentar usar a caneta para beber água, Não dá certo. não vai dar certo. Então eu vou achar que a xícara é inútil e que a caneta é inútil. E o que acontece durante o desenvolvimento da vida? A gente vai querendo cumprir coisas que não se encaixam nada com a gente. Então, se eu pego, por exemplo, um temperamento colérico, que é um temperamento mais objetivo, mais prático, e coloco ele para ficar analisando o detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe... Ele morre. Tipo Morre. isso. Ele fica triste. Ele começa a perder ali o sentido, ele vai se afastando dele. E aí o que acontece? Também entra muito na criação que você tem. Então, a percepção do amor, porque na infância a gente precisa do amor. E não quer dizer que a gente não tenha tido quando você tem um bloqueio. Mas existe uma diferença entre o amor que você recebeu e o amor que você gostaria de ter recebido da forma que você gostaria. Uma criança colérica, por exemplo, ela recebe o amor na liberdade. Se você deixar ela fazer ali o que ela quer fazer, ela vai se sentir amada. A criança sanguínea na atenção. Se você olhar ela ali brincando e tal, ela fazendo graça e você bater palma, interagir com ela, ela recebeu o amor. A criança fleumática, se você chegar fazendo festa, ela não olha pra você e te julga, né? Aquele olhar julgador. A criança fleumática, ela gosta de uma fala mais tranquila, de um olhar, de uma brincadeira de leve. A criança melancólica vê o amor na regra. Então, isso vai ali de acordo com o desenvolvimento, e é óbvio, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento. As crianças vão crescendo ali no teu desenvolvimento e muitas vezes você abafa a tua própria natureza. É você pegar uma xícara para escrever e uma caneta para beber água. Então, a pessoa carrega na vida adulta uma coisa que eu chamo de culpa por ser você. Então, poxa, eu gosto muito de conversar. Mas não é legal conversar, eu vou ficar mais quieta, vou me cuidar, porque isso não pode. Principalmente quando ela era criança, que ela ia se conversar, se manifestar, e os pais falavam, para, não fala agora não. Exato, ou assim, a criança que era muito arteira, aí ficava, quem mandou você fazer isso? Quem mandou? Quem mandou? Aí hoje, ela não consegue ter domínio próprio, tem que alguém mandar. Porque ela ouviu a vida inteira, quem mandou? Quem mandou? Ou seja, você não manda. Alguém tem que te mandar pra você agir. Então, essa questão do temperamento, ela tem muito a ver com essa questão das crenças, porque é como se você não tivesse vivido ali a sua essência. E isso vai pesar em algum momento, porque a gente vai adquirindo um sistema de proteção. É sobrevivência. É sobrevivência. Sobrevivência. O nosso cérebro, ele foi totalmente projetado com esse instinto, né? Sim. E é assim que a gente desenvolve os gatilhos e os bloqueios de não executar o que eu tenho que mudar, fazer, acontecer, porque ele
vai buscar alguma memória dessa da infância em que ele associa como uma ameaça. Sim. E aí já gera um pensamento, um sentimento, te bloqueia naquela atitude. E as pessoas não sabem disso, é o que a gente estava conversando, né? Que são as famosas travas. Exato. E aí a pessoa em alguma área da vida fica travada. Aí envolve muitas coisas. E um ponto que eu acho assim muito importante, que eu acho que é uma das principais causas, né, de alterações emocionais, desequilíbrios emocionais, é o medo do julgamento. E isso a gente coloca muito no lado profissional. Você até fez um post que eu achei muito interessante, que eu fiz questão de anotar, que olha só, você começa o post com uma pergunta, né, dizendo assim, sobre a minoria e a maioria. Então, por que as pessoas se formam com o mesmo conhecimento, vamos lá, numa profissão, numa classe de 30, e a maioria ficam esquecidas como profissionais, e a minoria desses 34 né, se sobressaem. E aí você, no arraste, você coloca assim, né, esses da minoria teriam o destaque. Aí você põe assim, ser um excelente profissional é diferente de saber construir uma carreira de sucesso. Eu associo muito isso ao comportamento, né, que essa pessoa, que essa minoria está tendo e que os outros não estão tendo, que muitos trazem lá de trás, né, até por não ter esse autoconhecimento, mas que também faz com que a pessoa tenha muito medo de ser julgada. Hoje a gente vive na era da exposição, a gente tem uma grande ferramenta, que é essa que a gente está usando agora, que é a internet, né? E é a comunicação. Então hoje quem se comunica bem já dá um passo à frente, porque ele consegue mostrar para o mundo o quanto que ele se qualificou quando a gente fala de conhecimento. E o que eu vejo nas pessoas, elas têm uma trava com essa comunicação pelo medo da exposição, do julgamento. Isso acontece muito. Muito. E qual que é a mensagem que você pode estar passando para essas pessoas que sofrem com isso, que é muita gente? A pessoa tem medo de falar em público, né, de se expor o seu trabalho nas redes sociais, voltando para essa postagem que você fala de sucesso. Tá. O medo do julgamento, ele é assim, o medo em si, ele existe de algo que eu conheço. Então, se eu vejo uma pessoa na rua e eu não tenho nenhuma informação, eu posso passar por aquela pessoa. Agora, se eu passo por aquela pessoa e aí me vem e fala, não, essa pessoa é altamente perigosa, ela já fez isso, eu passo por essa pessoa, meu Deus. Então, o reflexo, o medo do julgamento, nada mais é, ele existe porque você já se condenou. Por isso que as pessoas não aguentam o julgamento dos outros. É uma autoestima baixa. É porque você se condena. Você então, é crítico. você é crítico com você. Então, a gente acaba buscando no outro o que a gente deveria fazer pela gente. Então, peraí, eu me julgo o dia inteiro. Porque, querendo ou não, muitas vezes, até em exposição de rede social, às vezes a pessoa, ela consegue falar muito bem para as pessoas, mas ela não consegue falar, por exemplo, na rede social. Porque ela tem que se olhar. Ela olho no olho. Ela tem que se encarar. Então, o medo do julgamento nada mais é do que uma condenação já da sua parte. O medo de errar é por quê? Porque você, no fundo, se acha um erro. Então, a gente não aguenta pro lado de fora. Por quê? Porque tudo começa aqui. Tudo começa. Então, assim, a mesma água fervente que amolece a batata e endurece o ovo. Não é a circunstância, é o que eu tenho dentro, né? Então, assim, o medo do julgamento, dessa questão da exposição, é porque as pessoas, elas já estão num excesso de cobrança muito grande e um excesso de informação. Porque a gente vem de uma cultura do quê? Estude muito. Eu acredito muito no estudo, mas eu falo pra todo mundo, estuda na proporção que você consegue aplicar. Porque senão você vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que não estuda. Sim. E aí não vai fazer a diferença. Você tem que sempre aplicar. falo, é o que a gente tá fazendo aqui. Né? Você criou isso tudo, por quê? Porque não podia ficar só com você. Você quer compartilhar, você quer expandir. Então, você abre mais espaço para quê? Para outras coisas virem. Quando você começa a acumular muito conhecimento, você começa a se cobrar mais. Então, a tua percepção muda. Então, por exemplo, aquela frase filosófica, quanto mais sei que nada sei. E ela existe. Então, quanto mais eu estudo, mais sei que eu preciso estudar. Então, mais sobrecarregada, mais culpa eu carrego. Mais eu acabo me cobrando pra performar. Porque eu vou adquirindo muita informação. Então, esse medo do julgamento é uma coisa assim, o medo, ele é como se fosse um monstro. E esse monstro,
ele só é diminuído se você olhar ele nos olhos. Quanto mais você correr, maior ele fica. O dia que você parar, olhar pra ele não necessariamente diminui, mas você cresce. Sim, porque você enfrenta. Enfrentamento. Por isso que as técnicas do espelho são sensacionais, né? É o enfrentamento, é você se ver. E também é uma grande ferramenta para você também começar a se gostar, a se amar, a se aceitar. E diminuir esse diálogo interno de crítico que está ali te julgando, né? Eu vejo também muito isso assim, eu atrelo muito isso também à timidez. A pessoa ela é muito tímida, introvertida, o que faz ela ter esse comportamento, ela nem era tanto assim, ela foi desenvolvendo. Pego muitas pessoas que falam isso, eu não era assim. Eu comecei, foi na minha fase do desenvolvimento, a pessoa já... Podada, né? Podada, e aí a mente, quando ela pensa em se manifestar, a mente fica quietinha porque vão ver que você não é boa nisso, que você não faz tão bem. Então ela prefere ficar calada. Exato. Não se expor. E infelizmente eu falo que dentro da área profissional, né, uma coisa que a gente já lia há muito tempo lá atrás, quem não é visto não é lembrado. Né? E a gente tem essa ferramenta tão poderosa e muitos profissionais não conseguem muitas vezes crescer, decolar, porque não colocam isso para fora. E quando você compartilha o conhecimento, é o que você falou. Você abre, né, espaço até para novas conexões cerebrais, novas sinapses. Isso é neurociência. E aí você aprende mais, você muda tudo na sua vida, né? Relacionamentos, a sua comunicação, o vocabulário, enfim. E como que você trabalha a questão da mentoria, né, para ajudar esses profissionais através dos temperamentos a atuarem nessas travas, nesses bloqueios? É um tipo de questionário, anamnese? Como que você ajuda esses profissionais? Como que você começa essa mentoria? Eu começo assim, eu trago muito da minha trajetória, né? Então, assim, eu sou advogada de formação, então eu atuei por 2 anos e eu nunca gostei da advocacia. Eu gostava muitas vezes ali de trazer um resultado para as pessoas, mas eu sempre gostei de comportamento. Então, assim, minha monografia da faculdade foi dentro de um presídio perguntando por que vocês fizeram isso? Eu queria entender, eu era sempre muito curiosa de comportamento, né? Então, assim, eu sempre busquei muito isso. Só que o que aconteceu? Na minha família, minha mãe, meu pai e meu irmão tiveram câncer. E o meu pai e o meu irmão faleceram de câncer. Então, querendo ou não, quando meu pai teve câncer a primeira vez, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu tive que entender o que era a morte de uma forma muito abrupta. É isso, porque ele chegou pra mim e falou. Ele falou assim, Janaína, eu tenho uma doença. Ele tratou no AC Camargo, em São Paulo. Então, eu sou de Campo Grande, então ele teria que ficar longe de mim. Então, ele precisava ter essa conversa comigo. Ele falou, olha, eu vou ter que fazer esse tratamento. Eu tô com uma doença grave. E a gente pode ficar longe um do outro. Então, eu posso partir. E isso foi uma coisa que me pegou. Foi um trauma já. Foi porque ele falou assim, só que é o seguinte, eu tô indo, eu vou ficar 3 meses fazendo tratamento, suas notas não podem abaixar, você não pode faltar aula porque a vida não para pra gente sentir dor. A gente tem que continuar. Então eu tive essa conversa com ele e eu senti muito medo, tudo começou a como é que fala, fazer muito sentido. Então quando eu tinha 15 anos, eu era voluntária no Hospital de Crianças com Câncer. Por quê? Porque ali a minha vida mudou, eu amadureci. Então, se eu tirasse, por exemplo, 5 numa prova, não era um problema, porque eu tinha saúde. Então, aquilo mudou a minha vida muito cedo. E aí minha mãe aí meu pai chegou a falecer quando eu tinha 19 anos. E aí, depois de formada, já atuando, meu irmão descobre uma leucemia com 39, 40 anos de idade. E em 1 ano ele falece. E voltando do enterro dele, eu acabo lembrando de uma palestra de uma médica, chamada a Cláudia Quintana Arantes. Não sei se você já viu, ela tem um livro que chama Morte é um dia que vale a pena viver. E aí ela chega nessa palestra e fala, o maior arrependimento das pessoas no final da vida é, em disparado, eu não fui fiel a mim mesma. Eu fui tudo que as pessoas esperavam de mim, mas não foi nada do que eu gostaria de ser. E aquilo pegava na minha cabeça. Então eu volto do enterro com aquilo tipo, eu não sou fiel. Eu não sou fiel, porque a gente pensa que essa pesquisa foi feita só por, sei lá, 90 anos pra cima. Não, é gente de todas as idades, da minha idade, da sua idade. E aí aquilo começou, eu falei, cara, eu não tô sendo fiel a mim mesma, eu não tô vivendo uma vida que vale a pena. O que eu tô fazendo na advocacia? Eu fui cancelando todos os processos, vi uma formação em São Paulo e fui fazer. E porque eu não queria. Você escolheu direito, você lembra?
Porque O que te levou para essa área? Minha irmã é advogada. E aí meu sonho era ser médica. E aí eu falei pro meu pai falou assim, não, você tem com 17 anos, tem que estar na faculdade, senão você fica velha e o tempo vai passar. Ele tinha essa cabeça, assim, que eu tinha que fazer as coisas muito rápido, né? E aí eu entendi essa lógica e fui cancelando todos os meus processos. Então foi uma coisa assim que foi muito rápida, né? Então, quando eu trago essa história do tipo, eu vi que eu não estava sendo fiel a mim mesma, eu vi que existia um veículo para me levar para essa fidelidade, que se chamava disciplina. Então, ali naquele carro, voltando para minha casa, a minha vida dá uma virada assim abrupta, porque eu falei, cara, eu preciso de constância, eu preciso de execução, porque essa ideia que você teve do podcast não ia transformar a vida de ninguém, o que está transformando é o que você está fazendo. E isso te traz uma paz. Muito. Isso te traz uma confiança do tipo, eu tô deixando a minha marca. Porque um homem, ele não morre no dia da sua morte, ele morre quando a última pessoa fala o seu nome. Então é uma forma da gente suprir uma das maiores necessidades, da gente deixar algo maior do que a gente. E aí isso eu trago logo de cara para as pessoas em processo de mentoria. Você precisa ser fiel a você. É muito além de você ganhar mais dinheiro. É muito além. É você poder deitar na sua cama e saber que você olhou no olho do seu filho e podia ter sido a última vez. A gente não sabe. Aí a gente fala, isso é meio mórbido. Não é a realidade. É a realidade. A realidade, ela precisa ser encarada. Você pode até fugir, mas você não pode fugir da consequência de fugir. Então, você encarar que a vida, que o presente é um presente. Então, quando você começa um processo nesse estado mental, no sentido, eu preciso viver uma vida fiel a mim mesmo, eu preciso olhar pra mim, pra eu entender onde foi que eu me perdi. E quando eu entendo que eu estou assim numa lama, o que eu vou querer? Sair da lama. O que eu falo? Não, você não vai sair, você vai ficar aí. Vamos entender o que te fez chegar aí? Porque pra mim não interessa você sair e voltar de novo. Então a gente vai muito num trabalho do tipo, o que aconteceu até aqui pra você chegar aqui? Sim. E agora, o que faz sentido? Qual que é a sua escolha? Então eu falo que as pessoas chegam como um resultado de tudo que aconteceu e elas saem como uma escolha. Então eu começo sempre com o processo de autoconhecimento, ele é a base de qualquer construção, né? E assim, eu gosto muito, acho que a consciência ela é muito importante, mas eu sou muito focada em execução. Então tem que fazer o quê? Então, se você descobriu, por exemplo, você tem um medo de exposição, qual é o menor possível de exposição que você pode ter para você conseguir ir trabalhando isso? Para algumas pessoas, é um bom dia na padaria. Para algumas pessoas é o começo, porque hoje é o difícil as pessoas verem o primeiro passo. Então, sempre eu trabalho mudando o terreno, porque uma terra contaminada tudo vai ser contaminado. Então, a gente muda o terreno. Tipo, por que você está fazendo isso aqui? Você está num processo de desenvolvimento, por quê? Porque você quer viver uma vida que vale a pena. Porque você quer deixar sua marca, porque você quer algo maior do que você. Entende? E aí a pessoa, ela já tem ela muda o coração. Eu falo que é mais que a mente. É o coração. Tipo, eu tô aqui porque eu quero uma vida que vale a pena. Então, eu preciso dosar isso, por quê? Porque eu sou super... Você estuda PNL, a gente é capaz de estruturar uma meta pra pessoa performar muito rápido. Mas se ela fizer isso e perder o essencial, ela vai chegar no dinheiro, ela vai olhar pra trás e vai falar assim, não faz sentido. Porque o vazio vai continuar. Vai continuar. E muita gente atrela a felicidade ao dinheiro, assim. Ele é muito importante, eu sempre falo que ele é Deus em ação, é uma energia abençoada, né? Mas se você não descobre isso, né? O que você faz com amor, legado? Eu quero deixar o meu legado, é isso que você falou. Então, para você chegar lá e ter esse sucesso, e ter essas conquistas materiais, e se sentir pleno, preenchido, você tem que buscar isso. Sim. Que é o que muita gente chega, né, conquista, obtém todos os resultados que ela queria, mas aí fica aquele vazio. Fica aquele vazio. E a gente tem uma tendência, né, a mudar os estados emocionais buscando sempre algo externo. É assim que os vícios acontecem, é assim que as compras muitas vezes desnecessárias acontecem. Então, por um momento, a pessoa quer, sei lá, aquele carro. Dura uns dias quando ela não tem esse autoconhecimento, né, desse despertar, dela ser fiel a ela mesma, dela estar preenchida. Vai passar um mês, ela já vai olhar o carro e vai falar,
Aí ela volta ao estado. Ela precisa de outra questão externa para mudar o estado emocional. É uma confusão. Uma confusão. Do que me faz feliz, existe uma diferença. O que me faz feliz e o que me faz fugir de estar triste. É, isso mesmo. Então, assim, o reconhecimento... O que me faz feliz é a minha paz. É a conexão. Se você vê grandes nomes do mundo que deixaram uma marca no mundo, eles não fizeram tanto um planejamento ali, eles não pegaram um papel e descobriram que eles tinham tal propósito. Eles entraram num grande estado de conexão interna. Interna. A partir do momento que eu me conecto comigo, as pessoas olham pra mim e me veem como exemplo. Por quê? Porque você tá fazendo aquilo que é conectado com você. Então, você vai ali buscando... Não, agora eu vou ser feliz, eu vou casar. Não vai. Aí casa depois de um mês. Filho, não é. Não é. Aí não, agora eu quero filho. Aí agora eu vou ser feliz. Agora eu preciso ter essa quantidade de dinheiro. Se eu conheço a quantidade de dinheiro, eu vou ser feliz. Só que a felicidade, ela nunca tá no futuro. É libertador. Se você olhar para uma situação, pode ser mais caótica, e olhar e falar, eu tenho o suficiente. Se você chegar nessa conclusão, você vai descobrir o que é felicidade. E é essa felicidade do eu tenho o suficiente que faz você ter o que você quiser. O que você quiser e faz você viver o agora. Exato. Porque o futuro não existe. Quando o amanhã chegar, vai ser o agora. O passado não existe, quando você nasceu era o agora. E as pessoas não entendem isso. E é por isso que elas desenvolvem tanta ansiedade, porque além de não ter essa conexão, essa busca, esse achado, né, essa conexão interna, esse autoconhecimento, elas vivem muito amanhã, elas estão muito preocupadas com amanhã, elas sofrem muito influências externas do ambiente, né? O que os pais falavam para você fazer, estudar. Tem muitos adolescentes que entram num curso superior não porque eles querem. A grande maioria. A grande maioria, porque os pais falam, não faz isso não, porque essa profissão já está lotado. Estuda isso daqui porque isso dá dinheiro. Eu ainda escuto até hoje, porque isso é cultural. É o que a gente tem. E as escolas não preparam a gente para isso, né? A escola, elas preparam a gente para ter muito conhecimento, mas elas não preparam a gente para ter autoconhecimento. Exato. E é por isso que eles chegam, até porque desde pequenininhos, né? A gente já tem os nossos talentos, os nossos dons ali, e não é isso que é trabalhado, né? Eu sou forçada a estudar cada vez mais aonde não está o meu talento. Por quê? É onde eu estou tendo dificuldade. Então é ali que eu vou ter o reforço, é ali que eu vou ter... Aí eu começo a acreditar que eu não sou inteligente. Porque eu tenho que estudar tanta matemática, mas não é que eu sou burra, é porque na matemática não está o meu talento. Então, acho que se as escolas, elas deveriam ter esse conhecimento, em que a gente está falando tanto agora, já para poder ajudar essas crianças, porque a gente também forma as crenças limitantes por tudo que tem um valor, uma hierarquia emocional sobre nós. Então, os pais, os avós e os professores. Então, tudo que eu sou, que eu acredito, que é a minha crença, eu trago nessa minha fase desse crescimento. E a escola está inclusa. E aí é por isso que a gente vê tantos adolescentes chegando com 18 anos e não saber o que eles vão estudar, caírem numa profissão que não faz parte dessa identidade e não são felizes. E aí começam a buscar algo externo, né? E aí vem os vícios e etc. Uma outra coisa que eu quero falar com você, eu queria que você falasse um pouco sobre procrastinação e frustração. A procrastinação, ela é um fenômeno de prazer. Então, é gostoso adiar, por mais que isso te traga algo ruim a longo prazo e até que você saiba que não deveria estar fazendo isso. Só que, o que acontece? Existe hoje um desalinhamento entre o que eu quero e o que eu faço. Então, eu quero X, faço Y. Aí esse desalinhamento é a procrastinação, porque eu falo que vou fazer e não faço, né? Então assim, eu deixo as coisas para a última hora, e aí eu acabo executando. Então assim, a procrastinação, ela é a lacuna entre a minha intenção e a minha ação. E essa procrastinação, ela é uma forma de se proteger. Então eu procrastino porque muitas vezes eu tenho medo da exposição, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo do que aquilo vai me trazer. Porque quando, por exemplo, eu vou assistir uma aula, e aí eu falo, depois eu assisto essa aula, eu não tô procrastinando a aula, eu tô procrastinando onde essa aula me levaria. Aí entra a cereja do bolo, porque eu tô procrastinando um resultado. Você não tá procrastinando a sua aula. E aí entra a procrastinação que eu falo que mais causa frustração.
Porque assim, a pessoa quando ela tá procrastinando num nível muito alto, ela tá muito desconectada dela. E aí ela tá naquele vício, ela viciou naquilo. Ela tá sendo meio que disciplinada pro fracasso. Eu falo que todo dia a gente constrói algo, ou você tá cavando um buraco ou você tá construindo um prédio. Depende da sua escolha. Tudo depende da sua escolha. Então a pessoa quando ela tá procrastinando muito, ela tá muito nesse estado, ela tá viciada nesse estado emocional. Então, para ela sair dali, ela precisa de um processo mais... Virou um hábito. Virou um hábito. Então, você precisa ir de pequenos passos para ela conseguir voltar. Só que existe um outro ponto. Por quê? Porque existe 2 tipos de procrastinação. A procrastinação com prazo e a procrastinação sem prazo. Então, se eu chego e, por exemplo, eu tenho que entregar um relatório no meu trabalho, eu posso, sei lá, segunda-feira me pediram esse relatório para entregar na sexta. Aí terça, quinta noite eu começo a fazer o relatório. Aí eu entrego mal feito, com menos do que deveria ter ali, mas eu entrego na sexta. Esse tipo de procrastinação é que todo mundo foca. Por quê? Porque ele tá te impedindo de ganhar mais dinheiro, tá te impedindo de ter uma carreira melhor, tá te impedindo às vezes até de ter um emagrecimento. Só que a pior procrastinação que tem é a procrastinação sem prazo. Qual é? Você tem prazo para cuidar da saúde? Não. Não tem prazo. Não tem prazo para cuidar da saúde. Você tem prazo para olhar para o seu propósito e fazer alguma coisa? Não tem prazo, não tem nem cobrança. Você tem prazo para viver um sonho seu, aquele lá no fundo do seu coração que você nem fala para ninguém? Não tem prazo. E aí, justamente, essa procrastinação, as pessoas vêm tarde demais. Por isso que elas olham para trás e falam, eu devia ter feito isso. É por isso que chega lá com, sei lá, uma idade às vezes que nem é tão avançada e o médico fala, e agora? E agora? Por quê? Porque você tratou a sua saúde como se fosse, sei lá, uma meta. Não, é a tua base. Não é prioridade de 2024 sua saúde. É a base. Sem saúde, não existe disciplina sem saúde. Não existe isso. Então isso tem que ser a prioridade. Eu falo que é inegociável. Então é essa procrastinação que as pessoas têm que dar mais atenção. A procrastinação que não tem prazo. Porque aí aquele seu sonho de fazer uma transição de carreira, aquele seu projeto, esse seu projeto não tinha um prazo. Então a execução dele é mais difícil. Mas ao mesmo tempo, a satisfação é muito maior. Por quê? Porque você acaba deixando... É uma forma de você deixar a sua marca no mundo e você ser coerente. Porque as pessoas, elas buscam, elas querem uma agenda cheia, dar conta de um projeto, mas elas não estão dando conta delas. Então você está falhando com você. Eu acho que essa sem prazo, né, é a mais comum porque não tem prazo. O cérebro, ele precisa de um comando, né? Então é sempre assim, né? Outro dia eu vi um exemplo assim, pro casal casar, tem que marcar a data. Pode observar. Enquanto eles namoram e não tem data marcada, eles vão procrastinando esse casamento. Aí um dia eles falam, nossa, já tem 10 anos de namoro. Marcou a data, casa. Aí eu falei, nossa, eu vi isso numa palestra sobre isso. Eu falei, e isso a gente tem uma explicação dentro da neurociência, porque você deu um prazo. Limitou, né? E é por isso que quando as pessoas... Essa é a mais comum, né? Das pessoas irem deixando pra lá, e quando vê, ela olha pra trás e fala, nossa, eu deveria ter. Sim. E aí você fica tentando compensar, uma coisa que não dá pra compensar. Porque senão compensa o tempo. O tempo é como se fosse um depósito que expira no final do dia. É o seu bem mais valioso. É o seu bem mais valioso. Junto com a sua saúde. Exato. Porque para você aproveitar o tempo, você precisa de saúde. Exatamente. Ninguém quer ter R$1 milhão numa cama de hospital. Exatamente. E sobre a frustração? A frustração, muitas vezes ela é vista de uma forma muito negativa. Por quê? Porque assim, muitas vezes a frustração, ela é algo que faz sentido. Por exemplo, eu atendo pessoas que chegam e falam assim, Jana, eu deixei de acreditar em mim, estou muito frustrada. Por que você deveria acreditar em você e por que você deveria não estar frustrada? Porque é um reflexo do que você está fazendo. Não tem como. Se eu fazer um bolo e der errado, eu vou me frustrar. Então, assim, a gente precisa entender que a frustração, ela faz parte da vida. Ela é uma excelente professora, ela não é uma coveira. Sim. Ela vai te ensinar muito se você olhar para ela. É o que eu falo, por exemplo, a Amazon, o maior prejuízo dela foi quando eles criaram o Fire Phone, que era um smartphone. 184 milhões de dólares de prejuízo em um trimestre. Maior prejuízo, maior roubo da Amazon até hoje. Deu super errado. Eles estudaram tudo isso e criaram a Alexa, que já faturou mais de $1 bilhão. Então a Alexa nasce um despertador inteligente
de um fracasso, de uma frustração da empresa. Então, imagina como a vida das pessoas seria diferente se elas pegassem a própria frustração e falassem assim, peraí, Como que eu posso aprender com o que eu isso? posso aprender aqui? Agora a gente pega a frustração e fala, não posso sentir frustração. E aí a pessoa paralisa. Você ela quer estar com para. a vida Ela ruim, desiste, né? Você tá acima do peso, você tá frustrada, nada seu vai pra frente, você não coloca nenhum projeto no papel, você queria estar como? Realizada? Ia ser um problema. Mas eu acho que também porque o ser humano ele é muito imediatista, ele tem essa tendência, né? Eu gosto muito de um exemplo do bambu chinês, né? Você vai lá, planta, 1 ano não dá nada, 2 anos não dá nada, 3 anos não dá. Ele começa, no 5º ano ele... Então, eu acho que esse é o processo, esse é o maior exemplo. E a frustração, as pessoas tendem a desistir, por quê? Por causa do imediatismo. Elas não têm esse entendimento que a gente tem que tirar como uma lição, como um aprendizado, né? Olha esse exemplo da Amazon, sensacional. É aprender, né? Não existe fracasso, existe feedback, né? Feedback, exatamente. Então, assim, você vai estudando muito isso, né? Porque eu dou um exemplo que é bem lúdico. O que vai mais rápido? Um avião ou você a pé? Óbvio que o avião é mais rápido. Só que se eu estiver falando numa distância de 1 quilômetro, o avião fica inviável. É por isso que as pessoas têm dificuldade de dar os primeiros passos. E assim, os primeiros passos, a verdade é que assim, eu não acredito muito em amar o processo, porque eu não amei o meu processo, né? Eu vejo que as pessoas sofrem no processo, né? É doloroso você olhar para muitas vezes um comportamento teu negativo. Sim. Algo que você tá fazendo, reconhecer essa parte, né? Então, assim, o processo você não vai amar, você vai amar quem você vai se tornar com ele. Isso você vai amar. Só que o processo em si você não ama. Isso é muito valioso, né? Quando você reconhece isso, né? E passa a se amar e amar todo o teu processo. Porque você sabe que foi a partir dele que você chegou aonde você chegou e você consegue passar isso para as outras pessoas, porque você passou. Isso é sensacional e isso ninguém te tira. É um conhecimento, né, de evolução. Empírico, né? Que vem assim, que ninguém tira isso de você. E eu acho muito importante a gente falando sobre isso, só para a gente finalizar, relacionando a frustração com o desistir, e que também é um dos principais motivos das pessoas estarem tão deprimidas e não conseguirem sair de um processo de depressão, porque ela está presa no passado, porque ela não consegue ressignificar essa frustração, que na verdade não é que é um resultado negativo, foi apenas um feedback. Então, se você ressignifica, se você tenta achar algo positivo nisso que aconteceu com você, nessa frustração, você se levanta, você continua, você mantém o foco e você consegue mudar o seu estado emocional. Eu acho que é uma das chaves também, né, da gente estar levantando isso do autoconhecimento, para ajudar essas pessoas que estão assistindo. Porque quantas pessoas desistem, paralisam e entram em depressão por causa de uma frustração. E essa memória fica vindo na mente delas como um fracasso, como elas não deram certo, não deu certo, eu não sou boa o suficiente. Aí começa aquela autocrítica, aquela mente crítica, aquele diálogo interno, né? Pesado. Então, eu acho isso muito interessante. Janaíne, eu quero te falar, para a gente finalizar, que assim, você tem um trabalho assim abençoado, espetacular. Você prova quando você fala, né, de todo esse teu conhecimento profundo, e eu sei que você vai ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. Eu quero te agradecer essa oportunidade. Até para mim foi um prazer conversar com você aqui hoje. E eu quero que você saiba que esse teu trabalho é um trabalho de formiguinha, né, em que todos nós, assim, se cada um fizer um pouquinho e a gente usar essa ferramenta tão poderosa que é a internet para levar isso para as pessoas, a gente vai ter um mundo muito melhor, né? Com certeza. E isso também faz parte da nossa cura, né? Exatamente. Isso faz parte, porque a maior cura é a gente não se tornar aquilo que feriu a gente. Então, quando a gente fala muito de ressignificar, é isso. Muitas vezes você, sei lá, sofreu uma rejeição e hoje você se rejeita. Sim. Então, e se você parar com isso? E se você, ao invés de lutar contra você, lutar por você? O quanto que as coisas não iam ser diferentes, né? Então, o quanto as coisas não mudam. É por isso que eu falo que quando você pode não ter conhecimento nenhum, você quer fazer essa xícara. Você pode não ter conhecimento nenhum em fazer xícara.
Mas se você tiver muito conhecimento sobre você, Sim. você faz a xícara. Agora, você pode ter todo o conhecimento para fazer a xícara. Se você for ignorante sobre você mesmo, às vezes essa xícara não sai. Exatamente. Porque você só vai acertar se você suportar o peso do erro. Exatamente. E também eu acho que esse processo ele é muito importante de autoconhecimento, porque faz com que a pessoa busque as próprias pistas, que são os talentos, né? O que ela faz com amor? Porque tudo que a gente coloca amor, e se a gente tiver dedicação e repetição, claro que vai dar certo. É plantar e ver esse bambu Exato. com o tempo e ter paciência. Quem né? sabe o que planta não teme o que colhe. Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um prazer estar aqui, um prazer te conhecer, Que te história adorei. incrível também. Gente, que programa incrível. Eu gostaria muito, muito, muito do fundo do meu coração que você compartilhasse esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Eu sempre falo assim, compartilhe o meu vídeo com quem você acredita que precisa desse conhecimento. Quando eu falo das patologias, né? Se você tem escoliose, se tem hérnia de disco, esse é um assunto que todas as pessoas precisam saber. Isso é desenvolvimento humano. Então, quando a gente ajuda as pessoas a se desenvolver, a gente está construindo um futuro. Então, quando a gente fala assim, seja a mudança que você quer ver no mundo e não fale da mudança. Então, ser a mudança que você quer ver no mundo é essa aqui. A gente está aqui passando o nosso conhecimento, se expondo, e você que está em casa, vai lá e compartilha o vídeo. Curte, deixa aqui o seu comentário. Se você quiser contar alguma coisa sobre você, colocar o que você está passando, eu passo para ela essa informação, ela te dá essa resposta. O que eu puder te ajudar também, eu vou responder para você, tá bom? Muito obrigada e até o próximo programa.